Todos riam, todos exceto ela, que os olhava com olhos que já tinham visto coisas que nenhum daqueles homens jamais entenderia. A sala de reuniões do 40º andar do edifício Ferreira dominava o horizonte de São Paulo como um trono de vidro e aço. Lá fora, a cidade se estendia silenciosa, sob um céu de novembro, cor de chumbo, os telhados molhados pela chuva que caía oblíqua contra as janelas. Dentro, o ar exalava café caro, loção pós-barba importada e dinheiro. Aquele perfume sutil e invisível que se deposita nos ambientes onde o poder é respirado todos os dias. 8 homens, em ternos escuros, ocupavam as poltronas de couro ao redor da mesa de jacarandá maciço, laptops abertos, copos de água, pastas empilhadas com precisão cirúrgica. Uma reunião como tantas outras até aquele momento. Sofia Oliveira tinha 10 anos, uma jaqueta jeans sobre uma blusa listrada de branco e preto e uma pasta de plástico transparente apertada contra o peito com ambas as mãos. Tinha entrado escoltada pela secretária, uma mulher de 50 anos que tinha o ar de quem acabara de cometer um erro irreparável, e parou na extremidade da mesa sem dizer uma palavra. Não olhou ao redor com curiosidade, como faria qualquer criança daquela idade. Não baixou os olhos, intimidada pela altura da sala ou pelo peso dos quadros nas paredes. Simplesmente parou, ereta, e esperou. Foi Marcos Ferreira quem riu primeiro. 62 anos, cabelos grisalhos cortados curtos, a mandíbula larga de quem está acostumado a não ouvir não. Estava sentado na cabeceira com aquela desenvoltura particular dos homens que nunca precisaram justificar sua presença em lugar nenhum. Abriu os braços com um sorriso que não chegava aos olhos e disse, indicando a menina com o dedo, como se estivesse mostrando um objeto curioso aos seus convidados. Senhores, ao que parece, hoje temos uma convidada especial. As risadas começaram como uma onda, não maldosas talvez, mas indiferentes. E às vezes a indiferença dói mais que a maldade, porque não te deixa nem mesmo o direito de se sentir ofendido. Sofia não riu, não corou, não se moveu. Sou Sofia Oliveira, disse com uma voz firme e clara que preencheu a sala de modo totalmente desproporcional ao seu tamanho. Minha mãe trabalhava para o senhor, Sr. Ferreira. Chamava-se Ana Oliveira. Talvez o senhor não lembre o nome dela, mas eu trouxe algo que pode ajudá-lo a lembrar. Abriu a pasta e colocou sobre a mesa um documento, uma única folha impressa, com algumas linhas destacadas em amarelo. Empurrou-o com cuidado até o centro da mesa e depois voltou a ficar parada, com as mãos ao longo do corpo. O sorriso de Ferreira não desapareceu imediatamente. Levou alguns segundos, o tempo de colocar os olhos no documento, ler as primeiras linhas, reconhecer algo. Depois, lentamente, como uma luz que se apaga em uma sala grande, o sorriso se dissolveu. Nenhum dos outros homens falou. A história de Ana Oliveira tinha começado 3 anos antes, em um escritório muito menos luxuoso que aquele. Tinha entrado na empresa de Ferreira como contadora de 2º nível competente, precisa, silenciosa, do modo como são silenciosas as pessoas que levam o trabalho para casa no coração e não fazem barulho para serem notadas. Tinha criado Sofia sozinha depois que o pai desapareceu da vida delas, quando a menina tinha apenas 3 anos. Não era a amargura a dela, era apenas a realidade, nua e sem adornos, como uma mesa de madeira sem toalha. Por 2 anos, Ana trabalhou nas contas da empresa com o mesmo cuidado com que à noite conferia os deveres de casa da filha, e nesses 2 anos encontrou algo, não de imediato, não tudo de uma vez, mas aos pedaços, como se encontra um mosaico enterrado sob a terra. Primeiro um fragmento, depois outro, então a forma que começa a aparecer. Números que não batiam, transferências para contas em nome de empresas de fachada registradas no Panamá, faturas de serviços que não existiam.
Não era uma fraude grosseira. Era elegante, bem construída, escondida entre milhares de itens contábeis normais. Mas Ana a via. Via porque era boa e porque as pessoas boas percebem as coisas tortas, mesmo quando todos os outros olham para o outro lado. Hesitou. Por semanas hesitou à noite, enquanto Sofia dormia no outro quarto e o silêncio do apartamento em São Bernardo do Campo pesava como algo físico. Pensou na filha, pensou no salário, no aluguel, na lista de compras calculada ao centavo todo domingo à noite. E então decidiu que algumas coisas não podem ser ignoradas apenas porque ignorá-las é mais cômodo. Colocou tudo em um documento: datas, valores, nomes de empresas, números de contas. Salvou 3 cópias em 3 lugares diferentes. E uma manhã de janeiro entrou no escritório de Marcos Ferreira e o entregou a ele. O que aconteceu depois, Sofia não soube imediatamente. Apenas viu sua mãe voltar para casa naquela tarde com um envelope, a carta de demissão, nenhuma motivação oficial, apenas a fórmula padrão por necessidades da empresa. Depois, vieram as dificuldades para encontrar um novo emprego, as referências que nunca chegavam, as entrevistas que terminavam sempre com um "entraremos em contato" que nunca se materializava. E então, há 8 meses, a doença, um esgotamento que se arrastou para algo mais sério, que forçou Ana a parar, a deixar de procurar, a depender da irmã que morava em Santos e fazia o que podia. Sofia aprendeu tudo isso aos pedaços com o tempo. Algumas coisas entendeu sozinha, observando. Outras, sua mãe lhe contou nas raras noites em que o cansaço baixava as defesas e as palavras saíam sem filtro. E algumas ela encontrou nos documentos que sua mãe guardava em uma caixa de sapatos debaixo da cama, junto com fotografias e cartas que nunca enviou. Foi Sofia quem releu aqueles documentos. Foi Sofia quem entendeu que a cópia que sua mãe entregara a Ferreira tinha desaparecido e que a original ainda estava ali, naquela caixa, intacta. E foi Sofia quem decidiu vir aqui, não sozinha. Isso era importante entender. Falou com a tia Júlia, que ouviu tudo em silêncio, sentada à mesa da cozinha em Santos, com as mãos apertadas ao redor de uma xícara de chá gelado. E então disse: "Vamos." Acompanhou Sofia até o edifício, levou-a até a recepção, insistiu com a secretária com aquela paciência obstinada das pessoas que não têm nada a perder, mas tudo a proteger. E Sofia subiu. Agora estava ali diante de Marcos Ferreira, que encarava o documento e não ria mais. "Onde você conseguiu isso?" disse ele finalmente. A voz era baixa, controlada, mas algo por baixo, algo pequeno e comprimido, traía uma rachadura. "É uma cópia", respondeu Sofia. "A original está protegida e há outras cópias em outros lugares." Um homem à esquerda de Ferreira moveu-se na cadeira. Outro abriu a boca, depois a fechou. O silêncio na sala tinha mudado. Não era mais o silêncio dos poderosos que esperam. Era o silêncio de quem acabou de sentir algo se deslocar sob os pés. "O que você quer?" perguntou Ferreira. Sofia olhou para ele. Não com ódio, não com medo, com algo mais difícil de sustentar, com a simplicidade absoluta de quem sabe exatamente o que está fazendo e por quê. "Quero que minha mãe receba o que lhe é de direito", disse, "e quero que o senhor leia este documento, tudo até a última linha." Ferreira permaneceu imóvel por um longo momento. Depois, lentamente moveu o olhar para a folha à sua frente e começou a ler. Marcos Ferreira lia devagar, devagar demais para alguém que estava descobrindo algo novo. E Sofia percebeu. Percebeu porque sua mãe a ensinara a observar as pessoas quando leem, não as palavras que elas leem. Os olhos nunca mentem, Sofia. As palavras sim, mas os olhos não. E os olhos daquele homem não se moviam com a surpresa de quem encontra informações desconhecidas. Moviam-se com a cautela de quem está tentando entender o quanto a outra pessoa sabe. Ele já sabia de tudo, naturalmente sabia.
Tinha sido ele quem fizera desaparecer o documento que Ana entregara. Tinha sido ele quem construíra aquela rede de contas e empresas de fachada com a mesma fria metodicidade com que um arquiteto desenha os alicerces de um edifício invisíveis, mas essenciais. E agora uma menina de 10 anos estava de pé diante dele com uma cópia daqueles alicerces na mão. Quando ele levantou os olhos do papel, o sorriso tinha voltado, mas diferente, mais estreito, mais calculado. O sorriso de um homem que já está pensando no próximo movimento. Sente-se, disse ele, indicando a cadeira mais próxima. Estou bem assim, obrigada, respondeu Sofia. Um dos homens à mesa emitiu um som breve, entre uma risada sufocada e um pigarro. Ferreira não se virou para olhá-lo. Como quiser. Colocou o documento sobre a mesa com um gesto lento, quase cerimonioso, e entrelaçou os dedos à sua frente. Sabe quantos anos tem o seu documento? 3 anos, 2 meses e 14 dias da data do primeiro lançamento contábil anômalo, disse Sofia, e 11 meses do dia em que minha mãe o entregou ao Senhor. Silêncio. Você é muito precisa. Minha mãe me ensinou os números. Ferreira assentiu devagar, como se estivesse avaliando algo. Depois, levantou-se. Era mais alto do que parecia sentado, com aquela compleição sólida de homens que praticaram esportes quando jovens e nunca esqueceram totalmente. Aproximou-se da janela. São Paulo estava lá fora, cinza e indiferente. Os arranha-céus do centro furavam a neblina baixa de novembro. Sua mãe era boa, disse sem se virar. Uma das melhores contadoras que já tive. Foi uma pena perdê-la. O Senhor não a perdeu, disse Sofia. O Senhor a expulsou. As necessidades da empresa não eram uma necessidade, eram uma punição. A palavra ficou no ar como uma pedra lançada em um lago. Ferreira virou-se lentamente, estudou-a por um momento longo, aquele tipo de olhar que os adultos reservam às crianças quando percebem, com um certo desconforto, que a criança à sua frente não está se comportando como uma criança. Quantos anos você disse que tem? Não disse, mas tenho 10 anos. 10 anos. Voltou para a mesa, sentou-se, pegou o documento nas mãos, sem olhá-lo, girando-o entre os dedos. E o que você pretende fazer com isso exatamente? Ir à polícia? Já falei com um advogado, disse Sofia. Desta vez, o silêncio foi diferente, mais pesado. Um dos homens ao fundo da mesa abriu o laptop com um gesto que tentava parecer casual, mas não era. Outro inclinou-se para o vizinho e disse algo em voz baixa, tão baixo que as palavras se perderam antes de atravessar a sala. Ferreira pousou o documento. Qual advogado? O doutor Montenegro. O escritório dele fica na Avenida Faria Lima. Ele já tem uma cópia de tudo. Não era totalmente verdade. A tia Júlia tinha falado com Montenegro por telefone e ele dissera que avaliaria o caso, que eram necessários outros documentos, que era preciso proceder com calma. Mas dissera também outra coisa, a que importava. Se o que vocês estão descrevendo for preciso, há material. E Sofia guardou aquela frase dentro de si, como se guarda uma pequena brasa entre as mãos em uma noite de gelo. Ferreira tamborilou os dedos na mesa. Uma vez, 2, depois parou. Ouça, disse. E a voz mudou de registro, mais suave agora, quase paterna, com aquela qualidade particular das pessoas acostumadas a negociar. Entendo que você queira ajudar sua mãe, é compreensível. Mas o que você está fazendo é mais complicado do que pensa. Estes documentos fora de contexto podem parecer... Não estão fora de contexto, interrompeu Sofia. Estão exatamente no contexto certo. Tenho os e-mails, tenho os comprovantes bancários, tenho os nomes das empresas e as datas de constituição. E tenho a carta de demissão da minha mãe, assinada pelo responsável de recursos humanos, 3 dias depois que ela entregou o documento ao senhor. 3 dias. Essa era a coisa que Sofia encontrara por último, escondida sob tudo o mais na caixa de sapatos. A data da carta de demissão e a data da entrega do documento estavam separadas por 72 horas.
Não era uma coincidência, era uma resposta. Ferreira olhou-a longamente. Depois, com um gesto que pareceu quase involuntário, moveu os olhos para um dos homens sentados à sua direita, um homem por volta dos 50 anos, cabelos escuros, terno cinza, que até aquele momento permanecera perfeitamente imóvel. Uma fração de segundo, nada mais. Mas Sofia viu. O advogado, pensou ela, aquele é o advogado dele. O homem de terno cinza abriu a pasta à sua frente e escreveu algo em uma folha branca. Não disse nada. O que você quer concretamente? Perguntou Ferreira novamente. A pergunta era a mesma de antes, mas o tom tinha mudado. Não era mais a pergunta de um homem que olha de cima. Era a pergunta de um homem que está tentando entender onde está o chão. Sofia tinha pensado nesta resposta por semanas. Tinha-a escrito em um papel e relido todas as noites antes de dormir no quarto pequeno, na casa da tia em Santos, com o barulho do trânsito que subia da rua e sua mãe, que dormia no quarto ao lado, cansada de um cansaço que não era apenas físico. Tinha modificado, reduzido, simplificado, até que restasse apenas a essência. Quero 3 coisas, disse. Primeira, minha mãe é reintegrada na empresa com o mesmo nível e o mesmo salário que tinha no momento da demissão, mais os atrasados dos 3 anos. Segunda, ela recebe uma indenização pelo dano sofrido, moral e profissional. Terceira, o senhor assina uma declaração reconhecendo que a demissão não foi legítima. Nenhum número, nenhuma cifra, apenas os fatos. Ferreira olhou para ela como se estivesse vendo algo que não esperava encontrar naquela sala. Não era espanto, exatamente. Era algo mais incômodo, aquele momento em que se percebe que algo foi subestimado e que a subestimação tem um custo. Sua mãe sabe que você está aqui? Perguntou. Não. Por que não? Sofia hesitou pela primeira vez desde o início da conversa. Não muito. Um suspiro, pouco mais, mas o suficiente para ser real. Porque se ela soubesse, teria me impedido. Fez uma pausa. Minha mãe não quer criar problemas. Ela tem medo. Passou 3 anos tendo medo e o medo a deixou doente. A voz permaneceu firme, mas algo profundo e contido moveu-se sob ela, como a água sob o gelo. Eu não tenho medo. A sala permaneceu em silêncio por um momento que pareceu mais longo do que era. Então Ferreira fez algo que ninguém esperava. Levantou-se, aproximou-se da grande janela que dava para a cidade e ficou ali olhando para fora por quase 1 minuto inteiro. Ninguém falou, ninguém se moveu. O tic-tac do relógio na parede parecia mais alto que o normal. Quando se virou, sua expressão era diferente. Não mais o sorriso calculado, não mais a condescendência. Havia algo mais difícil de ler. Algo que talvez em outro homem, em outra vida, poderia se chamar vergonha. Dê-me 1 semana, disse ele. Sofia balançou a cabeça. 3 dias. O homem de terno cinza levantou os olhos de seu papel. Ferreira abriu a boca, depois a fechou. Olhou mais uma vez para a menina à sua frente, a jaqueta jeans, a blusa listrada, os olhos que não se baixavam, e assentiu. 3 dias, repetiu. Sofia pegou a pasta, colocou a cópia do documento de volta e apertou-a novamente contra o peito com ambas as mãos. Depois, virou-se para a porta. Sofia, disse Ferreira. Ela parou, mas não se virou imediatamente. Fez isso devagar. Como você conseguiu chegar até aqui? Na recepção, não deixam subir sem agendamento. Pela primeira vez, desde o início de tudo, uma sombra de algo, não um sorriso, mas a forma de um sorriso, passou pelo rosto de Sofia Oliveira. Eu disse à moça que tinha um documento importante para o senhor e que, se ela não me deixasse subir, eu o entregaria diretamente ao jornalista que estava esperando lá fora. Havia realmente um jornalista? Sofia não respondeu, abriu a porta e saiu. A tia Júlia estava sentada nos degraus diante da entrada do edifício quando Sofia saiu. Estava com o casaco abotoado até o pescoço e as mãos apertadas no colo. E quando viu a sobrinha atravessar o vidro automático das portas,
Levantou-se tão rápido que quase tropeçou. Como foi? Disse, segurando-a pelos ombros com ambas as mãos. Sofia olhou para o alto, para os andares superiores do prédio que se perdiam na neblina. Ele disse 3 dias. A tia ficou imóvel por um momento. Depois deu um suspiro longo, como alguém que segurou o ar debaixo d'água por tempo demais. Venha, vou te comprar um chocolate quente. Sentaram-se em um café a 2 quarteirões da torre, um daqueles lugares paulistanos estreitos e quentes que cheiram a café queimado e massa folhada, com as mesinhas muito próximas e os garçons que se movem entre elas com a precisão resignada de quem faz isso há 20 anos. Sofia segurou a xícara entre as mãos e observou o vapor subir sem dizer nada por um tempo. Você acha que ele vai manter a palavra? Perguntou a tia finalmente. Não sei. Sofia soprou o chocolate. Mas acho que ele tem medo. O medo, às vezes, não basta. Não, mas é um começo. Júlia olhou para ela por um longo tempo. Aquele modo de olhar que Sofia conhecia bem, como quando os adultos veem em uma criança algo que não conseguem classificar totalmente. Depois, balançou a cabeça devagar e bebeu seu café. Naquela noite, no ônibus para Santos, Sofia olhou pela janela enquanto a periferia de São Paulo passava. Galpões, rotatórias, centros comerciais com os letreiros acesos no escuro precoce de novembro. Pensou na mãe. Pensou em como diria a ela e quando. Pensou que talvez fosse melhor esperar. Esperar para ter algo concreto em mãos, algo que não fosse apenas uma promessa extraída de um homem poderoso em uma sala cheia de testemunhas silenciosas. Ana Oliveira estava dormindo quando voltaram. Dormia muito ultimamente, não o sono pesado do descanso, mas o leve e inquieto de quem não consegue se desligar totalmente. Júlia abriu devagar a porta do quarto dela, olhou para dentro por um segundo, depois fechou-a sem fazer barulho. Deixe-a dormir, disse em voz baixa. Sofia assentiu. Sentou-se à mesa da cozinha com o caderno de matemática aberto à sua frente, mas não escreveu nada. Ficou ali com o lápis na mão e os olhos fixos em um ponto além da página, contando mentalmente. 3 dias, 72 horas, 4.320 minutos. O primeiro dia passou sem notícias. Sofia foi à escola. Sentou-se em sua carteira perto da janela, copiou as anotações de história e fez os problemas de geometria com a mesma precisão mecânica de sempre. A professora disse que ela fizera um ótimo trabalho na redação atribuída na semana anterior. Descreva uma pessoa que você admira. E Sofia escrevera sobre sua mãe, sobre como ela sabia fazer contas melhor que qualquer pessoa e como nunca mentira na vida, nem mesmo quando teria sido mais fácil fazê-lo. A professora lhe dera 10 com louvor e um comentário escrito a lápis vermelho na margem. Lindo! Percebe-se que você a ama muito. Naquela noite, a tia Júlia ligou para o Dr. Montenegro. Ele disse que ainda estava avaliando os documentos, que era necessário tempo, que essas coisas não se resolvem rápido. Júlia agradeceu e desligou. Sofia ouviu tudo de seu quarto através da porta entreaberta e não disse nada. No segundo dia, Ana levantou-se para o almoço. Era um dia bom. Dava para notar pelo modo como ela se movia, mais leve, com aquela luz nos olhos que aparecia às vezes e que deixava transparecer quem ela fora antes do cansaço. Sentou-se à mesa, comeu um pouco de sopa, perguntou a Sofia como ia à escola. Sofia contou-lhe sobre a redação e o 10 com louvor. Ana sorriu, aquele sorriso que chegava devagar e permanecia, e segurou a mão dela sobre a mesa. Você é a melhor coisa que já fiz, disse. Sofia apertou a mão da mãe e não respondeu, não porque não tivesse nada a dizer, mas porque algumas coisas ficam melhor no silêncio. Naquela noite, sentada na beira da cama, no quarto que dividia com os brinquedos de infância da tia, Sofia abriu o celular e releu pela enésima vez a lista das 3 exigências que fizera a Ferreira. Pareciam-lhe ainda certas nem de mais, nem de menos.
A reintegração, os atrasados, a indenização, a declaração, coisas concretas, mensuráveis, coisas que podiam mudar a vida de sua mãe de modo real, não simbólico. Fechou o celular e tentou dormir. No terceiro dia, às 11h20 da manhã, o telefone da tia Júlia tocou. Sofia estava na escola. Estava na aula de educação física, fazendo corridas ao redor do ginásio, que odiava com aquela tranquila determinação com que odiava todas as coisas inúteis. Quando sentiu a vibração do seu celular dentro da mochila desligada no vestiário, ainda não sabia. Só soube quando voltou para casa à tarde e encontrou a tia sentada na cozinha com as mãos espalmadas sobre a mesa e uma expressão que não conseguiu decifrar de imediato. Ele ligou, disse Júlia. Sofia deixou cair a mochila na cadeira. Ferreira? O advogado dele, aquele de terno cinza que você descreveu. Júlia fez uma pausa. Querem uma reunião amanhã de manhã em um lugar neutro, não no edifício. Um escritório de advocacia no centro. E sua mãe querem que ela também esteja lá. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daqueles 3 dias. Era um silêncio pleno, carregado de tudo o que estava prestes a mudar, de tudo o que já tinha mudado, sem que ninguém tivesse percebido totalmente. Precisamos contar a ela, disse Sofia. Eu sei. Agora. Júlia assentiu, levantou-se, foi até o corredor e bateu de leve na porta do quarto de Ana. Houve um momento de espera, depois a voz de Ana. Pode entrar. E Júlia abriu. Sofia ficou na soleira e olhou para a mãe sentada na cama com um livro aberto no colo que não estava lendo. Olhou-a nos olhos e percebeu que Ana já tinha entendido que algo estava prestes a acontecer. As mães sempre entendem, mesmo quando ainda não sabem o que. Mãe, disse Sofia, preciso te contar uma coisa. E começou a contar do princípio, da caixa de sapatos, dos documentos, da decisão tomada em uma noite de outubro, enquanto lá fora chovia e o ruído da água no telhado cobria o silêncio da casa. Contou do doutor Montenegro, da viagem a São Paulo com a tia, da sala de reuniões no 40° andar, dos homens que riam. Contou de Ferreira lendo o documento com os olhos de quem já conhece as palavras. Contou das 3 exigências, contou dos 3 dias. Ana não a interrompeu, não chorou, não se levantou, não aumentou a voz. Permaneceu sentada com o livro fechado no colo e os olhos fixos na filha. E enquanto ouvia, sua expressão mudava lentamente, como o céu ao amanhecer primeiro escuro, depois cinza, depois algo que ainda não era luz, mas estava chegando lá. Quando Sofia terminou, o quarto ficou silencioso. Por que você não me contou? Disse Ana finalmente. A voz era baixa, firme. Porque você teria me impedido. Ana abriu a boca, fechou-a, olhou para a irmã que estava na soleira, com os braços cruzados e uma expressão que dizia claramente: eu também só soube depois. Depois voltou a olhar para Sofia. Você teve medo? Perguntou. Não, disse Sofia. Depois, após uma pausa, um pouco, mas não o suficiente para me parar. Ana permaneceu imóvel por um longo momento. Depois colocou o livro no criado mudo, afastou as cobertas e levantou-se da cama com mais decisão do que demonstrara em semanas. Foi até a janela. Olhou para o pátio interno, onde uma árvore de figo já perdera todas as folhas, os galhos nus contra o muro amarelo do prédio vizinho. Amanhã de manhã, disse ela. Amanhã de manhã, confirmou Júlia. Ana assentiu uma vez lentamente. Depois, virou-se para a filha e fez algo que Sofia não esperava. Não a abraçou, não a repreendeu, não caiu no choro. Apenas olhou para ela com aqueles olhos que conheciam os números e as coisas tortas e o custo de dizer a verdade e disse: você é mais corajosa do que eu. Não disse Sofia. Sou apenas menor. Ainda não sei o suficiente para ter medo das coisas certas. Ana ficou parada por um segundo, então sorriu calmamente. Era a primeira vez em meses que Sofia a via sorrir assim.
Não o sorriso cansado de quem quer tranquilizar, não o sorriso mecânico de quem faz o melhor que pode. Era o sorriso de alguém que se lembra, por um momento, de quem é. Lá fora, no pátio, o vento movia os galhos nus da figueira. Para amanhã de manhã, ainda faltavam muitas horas, mas pela primeira vez, em 3 anos, o tempo que separava aquela noite de tudo, o mais parecia atravessável. O escritório de advocacia Mancini, Associados, ocupava o segundo andar de um prédio estilo Art Nouveau, no bairro de Higienópolis, no coração de São Paulo. Era um daqueles lugares que comunicam seriedade sem gritar. Móveis escuros, luminárias de luz quente, estantes altas até o teto, cheias de volumes que pareciam realmente lidos. Cheiro de papel antigo e madeira encerada, um silêncio que não era vazio, mas denso, como o ar antes de uma tempestade. Ana Oliveira entrou com a filha à sua direita e a irmã à sua esquerda, e por um momento parou na soleira da sala de reuniões, como se estivesse medindo algo não à sala, mas algo dentro de si mesma. Depois, respirou fundo, endireitou os ombros e entrou. Ferreira já estava sentado, acompanhado pelo homem de terno cinza, que se apresentou como o advogado Gianni e outra pessoa que Sofia nunca vira. Uma mulher por volta dos 40 anos, cabelos presos, ar preciso, com um bloco de notas aberto à sua frente, uma consultora talvez, ou outra advogada. Do lado oposto da mesa, o Dr. Montenegro, que Sofia via pela primeira vez pessoalmente após semanas de telefonemas ouvidos através das portas, já estava sentado com seus processos alinhados com geométrica atenção. Cumprimentaram-se apertos de mão, nomes ditos em voz baixa, cadeiras movidas o ritual formal de quem deve fazer algo difícil e usa o protocolo como armadura. Sofia sentou-se ao lado da mãe, manteve a pasta no colo. Foi Montenegro quem abriu. Disse que tinha examinado os documentos em sua posse, que tinha identificado diversas irregularidades significativas na gestão contábil dos anos em questão, que a demissão de Ana Oliveira apresentava elementos de ilegitimidade claros e documentáveis. Disse isso com a voz plana e precisa dos profissionais acostumados a transformar as feridas das pessoas em linguagem jurídica, não por frieza, mas porque é o único modo como essa língua funciona. O advogado Gianni ouviu sem interromper, tomou notas. Quando Montenegro terminou, abriu uma pasta e começou a falar por sua vez. E o que ele disse surpreendeu a todos, inclusive Montenegro, ao que parecia. Ferreira estava disposto a reconhecer a ilegitimidade da demissão. Estava disposto a pagar os atrasados dos últimos 3 anos, calculados com base no último salário de Ana, mais um ajuste pelo IPCA. Estava disposto a assinar uma declaração formal que isentasse Ana de qualquer responsabilidade e atestasse a correção de sua conduta durante todo o período de seu emprego. E Gianni fez uma pausa aqui, como quem está prestes a dizer a parte mais importante. Estava disposto a oferecer uma indenização extraordinária pelo dano moral e profissional sofrido. De que valor estamos falando? Perguntou Montenegro. Gianni abriu uma página da pasta. 10 milhões de reais. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos, mas foram 3 segundos daquele tipo particular, aqueles em que uma sala inteira prende a respiração sem combinar nada. Ana permaneceu perfeitamente imóvel. Sofia sentiu a mão da mãe apertar a mesa não em sua direção, apenas sobre a madeira, como se precisasse de algo sólido para se segurar. A tia Júlia, à esquerda de Ana, abriu ligeiramente a boca e depois a fechou sem fazer barulho. Montenegro escreveu algo. Estou disposto a avaliar a proposta. Exijo, porém, que a declaração formal inclua explicitamente o reconhecimento de que a senhora proposta Oliveira foi demitida em consequência direta de sua denúncia interna e não por necessidades da empresa. Gianni virou-se para Ferreira. Um segundo de contato visual, breve, depois um aceno. Foi nesse momento que Ana falou pela primeira vez desde o início da reunião. Por quê?
disse ela. Todos se voltaram para ela. Não era uma pergunta jurídica, não era um pedido de esclarecimento processual. Era a pergunta verdadeira, aquela sob todas as outras, aquela que nenhuma pasta de documentos poderia conter. Ferreira olhou para ela. Por alguns segundos não disse nada. Depois, pousou a caneta que estava segurando e a alinhou paralelamente à borda da pasta com um gesto que parecia involuntário. Porque você tinha razão, disse ele. A voz era baixa, sem adornos. O que você encontrou era real, e o que eu fiz depois foi errado. Ana não respondeu imediatamente. Olhou para aquele homem que por 3 anos ocupara seus pensamentos como uma presença hostil, que encarnara tudo o que dera errado, todo o peso que ela carregara como uma roupa molhada que não conseguia secar, e procurou nele algo, não uma justificação, não uma explicação suficiente, apenas algo verdadeiro. "O senhor tem uma filha?" perguntou ela. Ferreira pareceu não esperar pela pergunta. "Sim, tenho 2. Já são adultas." "Então sabe o que isso significa?" disse Ana, sem raiva, com aquela exaustão calma que vem do outro lado da raiva, quando a raiva já queimou tudo o que podia queimar, e o que resta é apenas a verdade. Ferreira não respondeu, mas algo em seu rosto, algo pequeno e difícil de nomear, moveu-se. A reunião continuou por mais 1 hora. Houve detalhes, cláusulas, cronogramas, fórmulas a serem acordadas. Montenegro e Diane falavam entre si com a fluidez de 2 tradutores que usam a mesma linguagem técnica. A mulher com o bloco de notas escrevia sem parar. Júlia acompanhava com atenção, intervindo ocasionalmente com perguntas precisas que demonstravam que lera tudo o que Montenegro lhe enviara. Sofia permaneceu em silêncio por toda a duração, não porque não tivesse nada a dizer, mas porque entendia que aquela parte não era dela. Era da mãe, era de Montenegro, era da linguagem formal, em que as coisas se tornam oficiais e permanentes. Ela fizera a sua parte. Agora cabia às palavras dos adultos dar forma ao que ela iniciara. Perto do fim, enquanto se organizavam para os passos seguintes, Ferreira levantou-se para ir ao banheiro e passou ao lado de Sofia. Parou por um segundo, não o suficiente para ser formal, apenas o suficiente para ser intencional. "Como você soube do Dr. Montenegro?" perguntou em voz baixa. Sofia levantou os olhos para ele. "Procurei na internet. Li as avaliações. Ele parecia honesto." Ferreira ficou imóvel por um momento. Então, pela primeira vez em toda a história, riu de verdade. Não o sorriso calculado da sala de reuniões, não a condescendência, não o gesto social. Uma risada breve, quase involuntária, como a de alguém que não esperava rir naquele momento e não consegue evitar. "Você tem 10 anos, disse ele, não como uma crítica, mas como uma constatação que continha outra coisa, algo que se assemelhava, se não à estima, ao menos ao seu primeiro esboço. "Por enquanto", disse Sofia. Ele assentiu uma vez, lentamente, e saiu. O céu sobre Higienópolis tinha mudado enquanto estavam lá dentro. A neblina tinha se dissipado e o sol de novembro pálido, oblíquo, aquele sol que não aquece, mas ilumina tudo com uma clareza particular, surgira entre os telhados. Os paralelepípedos da rua refletiam a luz de um modo estranho, como se estivessem molhados, embora não tivesse chovido. Caminharam em direção ao ponto de ônibus, as 3. Ana no meio, Júlia e Sofia aos lados. Por um tempo nenhuma disse nada. O ruído da cidade movia-se ao redor delas. Buzinas distantes, vozes, o rangido de uma bicicleta no pavimento irregular. Foi Ana quem falou primeiro. "Quando você decidiu fazer isso?" perguntou, olhando para a frente. Sofia pensou seriamente, como se pensa em coisas que parecem simples, mas não são. "Uma noite de outubro. Eu estava olhando pela janela e chovia. Você dormia e a casa estava silenciosa. Pensei que o silêncio não estava resolvendo nada." Ana não disse nada por alguns passos. "Você tinha razão", disse depois.
Oisai. A tia Júlia riu uma risada verdadeira, curta, que se dissolveu no ar frio como um sopro de vapor. Ana balançou a cabeça, mas sorria. No ponto, enquanto esperavam, Ana pegou a mão de Sofia. Não disse nada, apenas a segurou com aquela pressão leve que diz tudo o que as palavras tornariam menos preciso. Sofia deixou que ela a segurasse. Olhou para os trilhos que se perdiam em direção ao centro, os prédios de São Paulo que filtravam o sol da tarde em faixas douradas sobre os muros. Pensou que sua mãe estava de pé ao seu lado e que sua mão estava quente. Pensou que algumas coisas, quando se quebram, não se consertam voltando a ser como antes. Consertam-se tornando-se algo diferente, algo que carrega as marcas do que foi, mas que resiste do mesmo jeito, talvez melhor do que antes. O ônibus chegou com seu ruído familiar de ferro e ar comprimido. Subiram. Sofia sentou-se perto da janela. A cidade passava lá fora, cinza e luminosa, caótica e precisa, como só São Paulo sabe ser em novembro. Procurou na paisagem algo que reconhecesse e encontrou. O edifício Ferreira, distante, surgindo sobre os telhados como um dedo de vidro apontado para o céu. Observou-o até que desaparecesse atrás de um prédio. Depois, abriu a mochila, tirou o caderno de matemática e começou a fazer os deveres. Algumas coisas terminam. A vida, no entanto, não espera.